primeiro assunto que eu queria colocar na roda aqui é o futuro do PT, né? A gente está vendo aí o final de 13 anos de governo do PT. A presidente Dilma Rousseff, tudo indica, vai ser afastada temporariamente por 180 dias e depois o Senado pode ratificar essa decisão. O PT terá aqui em São Paulo, até queria começar com você, Padilha, terá aqui em São Paulo o seu maior bastião agora, né, que é a Prefeitura de São Paulo, com Fernando Haddad, e o partido aí todo desmilinguido aí por investigações, o próprio presidente Lula teve que depor, o ex-presidente Lula teve que depor. E o que sobra disso, né? Queria primeiro a sua avaliação do Abrúcio e ouvir também o Joel. Primeiro que essa pergunta, o futuro do PT, e muita gente tendo dúvida se sobra algo do PT, existe desde o nascimento do PT, desde 82, a primeira campanha eleitoral, quando teve um desempenho menor ou aquém do que muita gente tinha expectativa, muita gente ali decretou o fim do Lula, o fim do PT, né? Em outras disputas eleitorais também. Eu diria que primeiro, né, acho que a pergunta é qual que é o futuro da democracia no nosso país, né? Tem um precedente bastante grave, que é uma espécie de implantação de um parlamentarismo sem um plebiscito prévio, ou seja, tem uma maioria parlamentar que se constitui e resolve destituir uma presidente da República que foi eleita pelo voto popular sem um crime de responsabilidade. Essa não é a visão da Câmara, né? Da maioria parlamentar. É isso que eu quero dizer. Sim, mas houve um processo no qual os deputados votaram achando que há um crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais. Né? É isso, altamente questionável, né? Altamente questionável. Então tem um golpe parlamentar construído por uma maioria parlamentar, né? Então acho que tem um grave precedente em relação à democracia do país, né? Isso pode ter precedentes importantes nos governos estaduais, nos governos municipais e assim vai. Segundo, eu acho que o PT, mas mais do que o PT, os movimentos de esquerda, movimentos democráticos, né, que defendem o legado dos governos Lula e Dilma, mas mais do que isso, mesmo críticos ao governo Dilma, mas defendem a democracia, saem nesse período recente com um movimento extremamente forte, com forte presença na rua, conseguiu dialogar com intelectuais, com juristas, né? E eu acho que parte do futuro do PT tem a ver de como que o PT vai dialogar e se conectar com esses movimentos, né? Sobretudo com a juventude que, né, mostra uma presença extremamente forte aqui no estado de São Paulo, a ocupação que os jovens fizeram, desde a ocupação das escolas, agora da Assembleia Legislativa, fez com que a Assembleia Legislativa tivesse, né, passasse a possibilidade de instalar uma CPI sobre a merenda escolar, algo que era negado, né? O movimento das mulheres, quando elas se posicionaram nas ruas contra uma atitude, tentativa do Eduardo Cunha de aprovar um projeto no Congresso que retrocedia uma lei que nós aprovamos quando era ministro, inclusive, que torna obrigatório os hospitais e serviços do SUS atenderem as mulheres vítimas de violência de forma integral. Então, acho que a capacidade e o futuro do PT está absolutamente ligado à sua capacidade de se conectar a esse amplo movimento democrático, com formas variadas de organização e de atuação, que surgiu nesse período recente e que vai continuar. Eu acho que ele se intensifica quando a agenda, pelo menos a agenda pré-anunciada do governo Temer, é uma agenda de ataque a direitos sociais, desvinculação dos recursos da saúde e educação, buscar tentativa de retomada, né, de aprovar um projeto de lei que destrua a CLT. Então, acho que o futuro do PT está absolutamente conectado a isso. Menos as eleições municipais e mais a capacidade do partido está conectado, entender esse novo movimento democrático de esquerda que surgiu na resistência a esse golpe parlamentar. Tá certo. Antes de ter o comentário do Abrúcio, eu vou só mostrar um gráfico que a gente fica falando aí do processo de impeachment, só para a gente rememorar o que está em jogo aí, né? Esse aí é o gráfico das pedaladas fiscais. É um gráfico oficial do Banco Central mostrando como o governo Dilma 1 e 2 usou aí de uma maneira muito maior do que o presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique, a antecipação de gastos e receitas aí de FGTS, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil. Então essas linhas coloridas aí, elas foram num crescente, chegaram a quase 1% do PIB, que são aí recursos que foram usados em programas sociais e outros que depois o Tesouro iria recompensar esses bancos e não teve o dinheiro, daí
o déficit fiscal que a gente tem hoje, e esse aí enfim, é a radiografia do chamado crime de responsabilidade que os deputados consideram assim. Queria um comentário, então, do Abruzzo aqui sobre essa questão do futuro do PT. Eu acho que o PT, na verdade, boa noite a todos aqui, o futuro do PT, na verdade, nós temos que conversar e entender quando é que começou uma crise do PT. Eu acho que vem desde 2013, com as manifestações, as eleições de 2014, o PT já não teve o mesmo resultado na Câmara Federal, e os resultados aí estão claros do ponto de vista do próprio processo de impeachment, e isso se recrudesceu, obviamente, com o processo do segundo governo Dilma, o processo de impeachment, toda a discussão da Lava Jato. Então, acho que é um problema, o PT está num momento ruim do curto prazo, vai ser preciso que o PT faça, inclusive, uma meia-culpa em relação a várias coisas, mas é preciso colocar 3 pontos que a gente pode balancear essa crise. A crise no curto prazo é verdadeira, vai continuar por um bom tempo. O primeiro ponto que eu acho que é fundamental é que muito dessa crise vai depender do desempenho do governo Temer daqui para diante. Então, assim, tem um resultado que a gente não sabe, porque acho até que uma parte do que o PT está fazendo hoje em relação ao impeachment não é uma reação ao presente, é uma reação ao futuro. Quase um hedge, na verdade, né? De certa maneira, fala, olha, isso aqui está acontecendo, mas isso aqui vai piorar, tal, e pode piorar, inclusive. Vai piorar e a gente pode depois, daqui a 2 anos, ter uma resposta. Então, acho que a primeira coisa é que a crise de 2016 não quer dizer que seja a crise de 2018. É preciso a gente esperar um pouco, ter uma certa paciência histórica. A segunda coisa é que o PT, de fato, mesmo em 2018, se quiser ter importância com um governo Temer fraco, vamos supor isso, não poderá ter o mesmo protagonismo de antes. Ou seja, vai ter que dividir com mais forças dentro da centro-esquerda. Acho que isso é muito claro. E aí tem uma coisa que é importante, é que existe um eleitorado de centro-esquerda no Brasil que é basicamente 1/3 do eleitorado, um eleitorado importante. Isso vai imediatamente para o PT, para o Lula? Não. Mas existe é como a gente faz nos estudos de eleição americana, tem um certo conjunto eleitorado que é mais ou menos estável. Nos Estados Unidos a gente faz o terço, né? Então, tem 1/3 que é mais estável na centro-esquerda. O PT, e eu diria o PT junto com outras forças, pode recuperar? Pode. Também não é líquido e certo, mas pode recuperar. Esse é um segundo comentário. E o terceiro e último comentário, que eu acho que é importante em pensar, é que não acho que é só uma crise do PT, Fernando. Acho que é uma crise dos grandes partidos. Quer dizer, a gente pensar o PSDB não é o grande vitorioso do impeachment. O PMDB, bom, hoje um jornalista do Wall Street Journal me perguntava assim, o que é o governo Temer? É o governo do PMDB, assim, Moreira Franco, digamos, Eliseu Padilha, Henrique Alves, todos eles, não é óbvio que é o governo do PMDB. Mas é um PMDB que nem gostaria de estar no poder agora, porque agora que a coisa vai ficar mais difícil. O PMDB sempre foi melhor não estar no poder. Era quase a lógica do PMDB como partido. Então, e para finalizar isso, Fernando, eu acho que é uma crise dos grandes partidos. É mais grave nesse sentido. E os grandes partidos vão ter que se reconectar com uma sociedade que se mudou. A direita e a esquerda, eu diria, né? O Brasil foi muito bem sucedido, digamos, entre 93 e 2013. Acho que houve um certo período de grande estabilidade política, econômica e social no país. E os partidos foram importantes, PSDB, PT, PMDB, mas eles foram ficando muito na vida intrasistema político. Agora, se eles não baterem a porta da sociedade, não sei se em 2018 eles serão novamente os grandes partidos do país. Joel, quer comentar do ponto de vista aí da esquerda e olhando um pouco para frente, né? Você que é economista, o futuro presidente Michel Temer deve adotar aí medidas urgentes, né, para tentar debelar um pouco essa situação, principalmente a situação fiscal, né? Mas é dado de barato que a gente vai conviver com uma taxa de desemprego um pouco mais crescente ainda antes das coisas começarem a melhorar, né? Não, sem dúvida, acho que a gente convive com um desemprego crescente agora. Eu acho que o governo Temer, muito mais do que Dilma, terá a confiança e terá a capacidade de fazer um ajuste fiscal minimamente bem feito e que consiga esses objetivos. Mas, de novo, todos os partidos estão em crise. Eu vou aproveitar aqui para fazer o gancho para falar do PT também, porque eu acho que o PT conclui uma trajetória dele, chegou à presidência em 2002 com um discurso de esperança e com medo de que botasse a perder todos os ganhos institucionais do Brasil e com uma imagem de ética, mostrou-se o contrário, manteve inicialmente as instituições brasileiras, mas mostrou-se bastante comprometido eticamente, já com o mensalão.
E eu acho que esse processo agora se completa com o governo Dilma mostrando que não tinha nem o respeito institucional mais. Eticamente, profundamente comprometido, agora articulador do maior esquema de corrupção da história do Brasil, e também com relação à competência e com o respeito às instituições brasileiras, um fracasso total. E eu vejo o PT com muita dificuldade de recuperar a crença ou a esperança que as pessoas tinham. A estratégia passou a ser 100% a estratégia do medo. É o PT demonizando os adversários, apostando na divisão social tanto quanto pode para se manter no poder. E muita gente está percebendo, olha, o PT usa movimentos e usa demandas totalmente legítimas de minorias, LGBTs, movimento negro, feminismo, usa diversas dessas bandeiras, mas cada vez mais as pessoas acho que sentem que elas são mais usadas do que realmente contempladas. O que o governo Dilma fez por todas essas bandeiras, sabe? Fez, sei lá, pelos índios também, o quanto era aparência e uso e o quanto era legítimo, verdadeiro ali. Acho que o PT está com uma crise muito grande por isso, então, pensando até mais no longo prazo. No curtíssimo prazo, acho que não tem dúvida, mas no longo prazo também. É um partido que mostrou-se ser um partido tão comprometido quanto os demais, tanto quanto o PMDB, e acho que tanto ele, quanto o PMDB, quanto o PSDB também chegam agora numa situação em que a população não se sente representada pelos seus supostos representantes, não se sente contemplada pelos partidos. Eu aposto no surgimento de algo novo, de novas alternativas, porque realmente a gente vive uma situação de muita descrença, né, e desesperança. Isso é o pior, não só a crise, como a desesperança de todos os quadros praticamente que estão dados aí para nos representar. Acho que o governo Temer começa então, acho que ele dá passos corretos na agenda econômica, vai ser um período sofrido até 2018, mas dá passos corretos, mas não chega nem perto de resolver também todos os grandes desafios, inclusive econômicos, que o Brasil tem. E a gente vai ter que esperar realmente 2018. Padilha, pegando o gancho do que o Joel falou, qual é a autocrítica que o PT faz aí, não só da questão da corrupção, né? Foi pego ali no escândalo do Mensalão, teve dirigentes presos, né? Depois vem o Petrolão. E aí, no final agora do governo Dilma, quer dizer, houve esse episódio da presidente Dilma chamar o Lula para ser ministro quando ele estava ameaçado ali de uma suposta prisão, etc. Usou ali algumas nomeações na véspera da votação do impeachment, né, sem cargos comissionados, etc., para tentar se segurar no governo. Qual é a autocrítica que vocês fazem aí dessa questão mais fisiológica, né, de um partido que sempre disse que, olha, nós somos diferentes, e tal, tudo que está aí, acabou se revelando isso, né? Primeiro que eu acho que a tentativa de destruir um governo do PT, ou mesmo destruir o papel desse partido, é exatamente por aquilo que o PT fez de diferente nesse país. Eu não posso concordar, viu, com a sua expressão de que o PT usa mulheres, usa representantes do movimento LGBT, usa indígenas. O PT foi um dos partidos que mais deu espaço para representantes da diversidade do país, sobretudo os excluídos, alçarem, serem protagonistas. É só ver o perfil da bancada do PT, dos deputados do PT, e o perfil da bancada de outros partidos, né? Que outro partido permitiu a alçada ao protagonismo político, não só no campo institucional, mas na organização dos movimentos sociais, de trabalhadores rurais, de negros, né? De indígenas, de representantes do movimento sindical, né? Então, o PT é uma expressão política construída no processo de redemocração do país, que não só incluiu socialmente, né, não só ascendeu economicamente uma parcela importante da nossa população, mas permitiu protagonismo político a uma parte importante da população. Então, acho que essa é a primeira questão, né? A segunda, esse processo de autocrítica, o PT já fez e já vem fazendo, né? Eu não posso concordar de ouvir de que nós somos articuladores do maior escândalo de corrupção. Nós somos, sim, o partido que, durante o governo, estimulou e viabilizou que as instituições pudessem funcionar livremente para, inclusive, descobrir um escândalo de corrupção da Petrobras, que a própria apuração falava que começava antes. É anterior a isso, né? Então, esse debate. Agora, é lógico que o processo que o partido vai passar, né? Eu acho que se inicia um novo ciclo político do PT, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Assim como teve um ciclo do PT de 80 a 90, que era um ciclo antes de governar municípios, depois teve um ciclo de 90 a 2000, que são das primeiras experiências de governos municipais, depois o ciclo de 2000 até, né, o final do primeiro governo da presidenta Dilma, de governar o país. Não tenho dúvida nenhuma que se inicia um novo ciclo político do PT, né? E acredito que o PT vai ter cuidados redobrados nesse novo ciclo. Vai ter que ter,
né? Entre eles sobre todas as discussões sobre financiamento de campanha, né? A discussão de como que lida, né, com eventuais malfeitos de dirigentes que cometem esses malfeitos, né? Como é que se reconecta com a base da sociedade, não só com seus movimentos, mas com as expressões mais populares, não só a organização partidária, a sua própria direção, mas também os parlamentares, o conjunto, né, de expressões públicas do PT, como que se conectam cada vez mais com a base, né, o qual busca representar. Acho que tem uma questão de representatividade que pega o PT, mas pega outros partidos também, e necessariamente nós precisamos nos transformar em relação a isso, como está conectado no tempo da internet, como a importância de temas variados da população de forma de organização, né? Então eu acho que tem um processo, sim, de um novo ciclo para o PT e certamente para os partidos de esquerda no nosso país, que eles reafirmam o legado que nós tivemos. Eu acho que reafirmar esse legado vai ser importante para se contrapor a eventual agenda do governo Temer. Eu vou pedir para o Fernando comentar isso um pouco. O que você acha aí da defesa? Enfim, primeiro as colocações do Joel e a defesa que o Padilha fez aqui do partido. Como árbitro dos dois aqui. Exatamente. Você, como cientista político, é pago para fazer isso lá na FGV. Por favor, a sua opinião. Muito bem. Não, olha, eu acho que tem que olhar com muito cuidado essa discussão, porque, de fato, há erros do PT, há erros do governo, senão não estaria com essa polaridade a presidente Dilma. Mas também tem que se ter cuidado, porque houve avanços ao longo da era Lula que são evidentes. Na área de direitos humanos, houve muitos avanços. De fato, ainda, o que infelizmente para o Brasil, o PT é um dos poucos partidos que defendem essa questão da diversidade, etc. Muitos outros deveriam defender. Aliás, o Secretário de Direitos Humanos vai acabar no governo Temer, isso é uma visão canhestra, no meu entender, da realidade. Estavam colocando, na verdade, na bacia das almas dos partidos do Centrão, quem é que fica com a Secretaria de Direitos Humanos. Acho que isso é um mérito do PT. Agora, é preciso pensar não só em fazer um balanço para trás, mas tem que começar a fazer um balanço para frente, fazendo um pouco a brincadeira com os termos. Quer dizer, de fato, no curto prazo, o PT vai ter muitas dificuldades, sobretudo, não é pelo Petrolão, né? Sobretudo pela presidente Dilma. Do ponto de vista eleitoral, sou um cientista político. É isso que vai afetar mais o PT. Quer dizer, os resultados, a desesperança, as avaliações de opinião pública em relação ao governo Dilma pegaram de vez o PT e, num primeiro momento, isso vai ter um efeito mais difícil. E acho que o PT pode se preparar um pouco, e são ciclos. O PT ficou, digamos, 15 anos, 13 anos no poder, é um tempo bastante grande. Isso ocorre em outras democracias. E de tempos em tempos você muda. Os trabalhistas ficaram um tempo grande na Inglaterra, depois vem os conservadores. É assim a democracia. Acho que o PT vai ter que ter um tempo para balanço, para repensar. E claro que tem coisas que o PT pegou do ponto de vista da inclusão social durante sua era de governo, mas tem coisas novas também que ainda o PT não pegou e vai ter que descobrir como pegar. E o que é interessante é que o meu artigo do Valor da sexta-feira é sobre uma coisa que eu acho que é importante. Nós estamos discutindo muito no governo Temer a agenda econômica. Claro que ela é importante para a gente colocar a cabeça por cima da crise. Mas tem uma agenda de políticas públicas que me assusta no debate do Temer. Não é porque vai cortar direitos sociais, não é esse debate meio ranzinza. Eles não têm a menor ideia do que fazer. Você olha o nome dos ministros, a junção do desenvolvimento social com o desenvolvimento agrário. Se é para juntar desenvolvimento agrário com alguma coisa, é com o Ministério da Agricultura, me desculpa. Não faz o menor sentido as duas coisas. Menor sentido. Juntar o Ministério das Comunicações com o Ministério da Ciência e Tecnologia. É assustador isso. Então, me assusta porque nós vamos ter aí o governo Temer vai ter que fazer reformas econômicas e, ao mesmo tempo, um colchão de proteção social. Fernando, quase 15 estados já não estão pagando em dia os salários do funcionalismo. Saúde e educação em greve em todo o país. O pior da crise social vem sempre depois do ciclo econômico. É isso que a gente aprende em econometria. Vem depois, vai vir agora no segundo semestre. Se ficar apenas com o discurso de reforma, que é necessário, o governo Temer no segundo semestre vai enfrentar uma explosão social brutal que não vai ser organizada pelo PT, não, né? Vai ser organizada pela sociedade. As pessoas vão, né? Do mesmo modo que quem organiza as ocupações nas escolas não é nem a POSP, nem o PT, me perdoe o governador Alckmin, é outra coisa. Né? Então eu acho que tem aí um ponto que é uma agenda social que o PT de fato trouxe avanços, mas ainda tem muitos problemas e que está fora do debate. Isso me assusta, porque o Brasil precisa fazer ajuste fiscal, a política econômica do governo Dilma foi desastrosa,
Mas se a gente não olhar para esse lado, não tem governo Temer. O Brasil, a marca do Brasil é a desigualdade. Você não consegue enfrentar isso, você não consegue governar. Não é uma questão normativa, seja de direita ou de esquerda. Você não consegue governar. Por isso que o Sarney tinha tudo pelo social. Você lembra disso, né? Era o slogan. Então, assim, eu acho que isso está muito fora da agenda do Temer e isso me assusta porque isso pode atrapalhar a governabilidade do governo Temer. Antes de passar para o Joel, a gente vai para Brasília conversar com a Daniela Lima, que ela está lá dentro do Senado, para trazer as últimas informações dos discursos e o cronograma da votação. Está ouvindo, Dani? Você está nos ouvindo? Boa noite, Canzian. Estou ouvindo sim. Antes de falar aqui do andamento da votação, queria passar uma informação aí para a mesa, que eu estou acompanhando, vocês estão falando de ministérios. Eu acabei de falar com o senador Agripino Maia, que é presidente nacional do DEM, e ele me disse que agora é oficial. O deputado Mendonça Filho, que é do DEM de Pernambuco, vai de fato assumir o Ministério da Educação. Ele disse que falou com o vice-presidente Michel Temer agora há pouco, o convite foi oficializado, ele estava comunicando a bancada de senadores e deputados, então está aceito. Mendonça Filho é um nome que já vinha sendo cotado, mas agora é oficial. O Mendoncinha vai assumir, ele é chamado aqui de Mendoncinha, vai assumir o Ministério da Educação. Tá certo. E como é que está o andamento aí? A expectativa é aquela mesma, 2, 3 da manhã, é isso? A votação. Essa aí é a expectativa otimista. Tem gente que está achando que pode avançar ainda mais na madrugada. Tanto, Canzian, que tem senador que já está saindo daqui para poder jantar, tomar um banho em casa e voltar aí mais tarde, durante a madrugada, porque ainda faltam 40 senadores para fazerem seus discursos aqui na tribuna do Senado. O senador Lindbergh Farias, por exemplo, do PT, já saiu, já deu uma descansada e voltou, e os senadores também do DEM estão saindo agora, devem voltar já mais para o final da noite e início da madrugada. Tá bom, Dani, a gente volta com você, então vai comer alguma coisa também daqui a pouco, né? Eu vou botar uma arte para a gente dar uma olhada aí, que é as especulações em torno dos ministros do governo Temer, né? A Folha e os outros jornais vêm publicando aí há vários dias algumas especulações, está aí na tela. A gente tem, aí ela agora disse o Mendonça Filho, né, que é esse no meio aí dessa arte, então na educação, e a gente tem alguns nomes aí, por exemplo, Henrique Meirelles na Fazenda, parece que já é o ministro que vai ser consagrado aí, Fazenda e Previdência. A gente tem o José Serra em Relações Exteriores, que especula-se que talvez pudesse juntar desenvolvimento para trazer junto, né, na agenda dele. E principalmente aí no núcleo político, né, que a gente estava comentando aqui antes, Eliseu Padilha, PMDB, Gedel Vieira Lima, Romero Jucá, que são velhos conhecidos aí do público, né, no PMDB. Que seria a renovação política. A renovação política, exatamente. E tem um outro... Esse Padilha não tem nada a ver comigo. Esse Padilha não tem nada a ver contigo. Tem uma outra arte que eu quero mostrar também, que tem muito a ver com o que a gente estava falando, que é a distribuição de renda que ocorreu aí durante o governo do PT. É uma arte sobre a renda familiar no Brasil, que mostra, ao longo dos últimos 13 anos, esse foi um material que a Folha publicou no final do ano passado, mostrando qual foi a distribuição de renda. A gente pega aí a linha superior, são os 10% mais pobres no Brasil, né? Segundo aí o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, o cálculo é deles... Marcelo Neri. Marcelo Neri, exatamente. Houve um aumento de 130% na renda dos mais pobres. Nos mais ricos, os 10% mais ricos também ganharam. 32%, isso é tudo já descontado da inflação, portanto é aumento real, né? Quer dizer, então o governo do PT, em termos de distribuição de renda, segundo esses dados, foi realmente muito bom, né? O Marcelo Neri, que passou esses dados para a Folha, disse que foi a maior distribuição de renda do pós-guerra, assim, equivalente ao que aconteceu na Europa no pós-guerra. E a gente chega ao fim desse processo agora, né? Se a gente olhar os indicadores do último trimestre do ano passado, está caindo tanto, está piorando a desigualdade quanto a renda caindo, né? O que a gente pode esperar aí daqui para frente, Joel? O que a gente pode esperar agora é um período, acho que, de piora contínua durante esses 2 anos, pelo menos, até as eleições.
E eu acho que a gente aprende uma grande lição também. Aprende uma lição de que, olha, a política social focada na base da pirâmide é algo importantíssimo. Esse é um legado, e um legado positivo do PT, do governo Lula, não tenho a menor dúvida disso. Agora, quando isso é feito, ou quando isso é usado retoricamente às custas da solidez institucional, do equilíbrio macroeconômico, isso coloca tudo a perder, sabe? Como é que a Dilma bancou melhora de alguns indicadores de consumo e de renda, inclusive de populações mais pobres durante seu governo? Crédito artificialmente inflado, subsidiado para o consumo, apostou nisso como mecanismo de desenvolvimento e mostrou-se um grande erro. E, além do dano que isso teve para a economia e para as contas do Brasil, não se investiu mais, não se resolveu os reais gargalos que impedem nosso desenvolvimento mais sustentável, como a questão da educação, por exemplo, foi, em larga medida, não se tocou, da educação básica, né? não se tocou da maneira que deveria. E colocou-se a perder a base institucional da nossa economia, os fundamentos que permitem essa melhora ao longo do tempo. Sabe? O que o Brasil precisa não é de grandes saltos de crescimento acentuado, é de um crescimento sustentável ao longo das décadas. E isso que a gente perdeu. A gente vai demorar até 2025 para voltar até a renda de 2015. Temos uma nova década perdida na nossa frente. Sabe? Então, acho que fica essa grande lição. Primeiro, da importância, isso acho que ninguém questiona a sério hoje em dia, nenhum dos participantes hoje, de uma política social e focada na base da pirâmide, que poderia ser muito melhor, poderia ter mais análise de custo-benefício, o que funciona melhor, o que gera mais impacto por cada real gasto. Isso é mal feito, na minha opinião, mas em todo caso é importante. E, por outro lado, a igual importância de um arcabouço institucional e de uma economia funcional. Que isso realmente o governo meteu os pés pelas mãos e nos jogou no buraco que a gente está agora. Então, e falando em buraco, eu vou mostrar um outro gráfico, que é o endividamento, aí, a dívida pública, como é que ela vem se comportando nos últimos anos, né? Que agora a gente teve aí, se você pegar dos últimos 2 anos, a gente tem um salto de 17, quase 18 pontos aí na dívida bruta, que é o principal indicador aí da sustentabilidade das contas públicas, né? A expectativa é que ela chegue a 75% do PIB em 2016 e alguns já falam em 85% no ano que vem, né? É esse o grande nó que o eventual governo Michel Temer vai ter que desatar, né? Padilha, e esse número aí? Primeiro que o PT desatou esse grande nó quando assumiu em 2003. A relação dívida pública-PIB ultrapassava 62%, 63%. Isso. E os 2 primeiros governos com o presidente Lula fizeram uma inflexão para baixo dessa dívida pública. Seja pela capacidade, pela uma política econômica que conseguiu dosar a capacidade do país voltar a investir, tanto pelo estímulo pelo consumo, retomar a capacidade de investimento, ou seja, também por sinais desde o começo muito claros de previsibilidade do que era a política econômica durante os 2 primeiros governos do presidente Lula. E eu acho que o grande aprendizado que o PT trouxe para o país, e por isso que eu acho que se o governo Temer trilhar outro caminho, sofrerá grande resistência a isso, é que é possível sim desatar nós como esse, sem prejudicar a maior parte da população, né? É possível sim desatar nós como esse, não retrocedendo em relação a avanços sociais importantes que nós conquistamos, né? O que eu acho que é bastante temerário, um certo discurso de que fala, não, é importante sim ter políticas sociais, depois levanta um conjunto de questionamentos em relação às políticas sociais. Me preocupa muito quando se fala do custo-benefício, que obviamente é algo que o tempo todo tem que ser perseguido, né? Mas que na prática, todo o discurso sobre isso, na prática, gera políticas de cortes dessas políticas, né? Não só daquilo que foi estímulo ao consumo, mas da inclusão, né? Eu, quando entrei na Faculdade de Medicina da Unicamp, no final dos anos 80, na minha classe de 100 alunos, tinham 2 negros, né? E 10, 15 pessoas que vinham de escola pública. O vestibular da Faculdade de Medicina da Unicamp desse ano, depois de todas as políticas de inclusão, né, 88% dos alunos que começaram o primeiro ano da Faculdade de Medicina da Unicamp são provenientes de escola pública. Saiu de 3% para 18% a presença de negros nas universidades no nosso país durante esse período de governo. Então, acho que são políticas de inclusão que não são só pelo consumo, não são só políticas que significam gasto do Estado, mas também determinações muito claras de abrir certos privilégios que existiam de acesso a um conjunto de políticos no nosso país a uma população que é excluída. Essa é uma marca do governo do PT. Então, acho que é possível, sim,
desatar nós como esse, sem prejudicar os mais pobres, os trabalhadores, né? E sem o discurso da austeridade que mostrou também, né, que ela não garantiu para os países que aplicaram um desenvolvimento e crescimento sustentável. Mas o fato é que agora a gente está entrando numa crise monumental aí, com uma taxa de desemprego de 10,9%, e não foi um outro governo senão do PT que criou essa crise, né? Quer dizer, tem o outro lado dessa moeda, né? A gente viu uma forte distribuição de renda, etc. Aí tem aí a tese das pedaladas fiscais, e aí você teve agora essa explosão do endividamento. Só que nós estamos há 1 ano e meio com a instabilidade política, institucional no país, uma insegurança para os investimentos, que é lógico que o governo da presidenta Dilma tem responsabilidade sobre isso, né? Uma parcela importante da oposição, da forma como fez a oposição, também tem responsabilidade sobre isso, né? Que o tempo todo, né, tentou inviabilizar a existência desse governo, né? O tempo todo tentando impedir a presidenta Dilma de governar desde que ganhou as últimas eleições, né? E acho sim que tiveram erros importantes em garantir maior previsibilidade da política econômica, das iniciativas no governo Dilma, no primeiro governo Dilma para cá, sobretudo no final e na retomada desse segundo governo. Então, acho que essa é uma questão muito importante. O problema é que nós estamos vivendo um dia onde existe um golpe. Ou seja, a gente não pode achar que a interrupção da democracia vai fazer com que o Brasil construa, né, uma agenda sustentável de retomada do crescimento. Pelo contrário, acho que a solução é mais democracia. Então, acho que o Brasil, com a atitude do Senado, né, a se confirmar essa atitude do Senado, vai viver 2 anos de profunda instabilidade política, institucional, e é difícil construir uma agenda econômica na sociedade quando você tem essa estabilidade como essa. A gente está com o tempo chegando ao final aqui, queria mais uma vez recorrer ao Abruzzo aqui para comentar o que o Padilha acabou de dizer. Quer dizer, há um golpe em curso, você acha que as instituições estão dando um golpe, quer dizer, o STF, ao determinar o rito do processo, etc., faz parte desse golpe, como algumas... Assim, eu acho que o processo de impeachment da Dilma, ele tem menor legitimidade do que o processo de legitimidade de impeachment do Collor. Porque há várias coisas que ocorreram no caminho que atrapalharam sem dúvida alguma. Começaria, obviamente, pela própria condução do presidente da casa. Isso, quando você conversa com qualquer jornalista, acadêmico, é muito difícil justificar. Hoje, o próprio matéria do New York Times, é estranho acontecer isso. De fato, isso ocorreu. De fato, se você olhar o crime das pedaladas fiscais, sobretudo olhando para o ano de 2015, que ainda não foi analisado pelo Tribunal de Contas da União, é estranho. Não estou dizendo que não, mas não é o mais programático. O mais fácil de você resolver do ponto de vista jurídico, não por acaso há controvérsias no mundo jurídico. Até acho que haveria muito mais motivos para tirar a presidente da República olhando para financiamento de campanha e o escândalo da Lava Jato. Por que não se entrou nessa via? Porque levava o PMDB junto. Foi isso que aconteceu. Então tem uma menor legitimidade. O termo golpe eu acho mais estranho. Eu não tenho a menor dúvida que tem vários fatos que mancham a legitimidade desse processo. A gente vai ver isso na história depois. Mas o termo golpe ele é perigoso porque o termo golpe tem a ver com legalidade, em última análise, se for usar as classificações do velho Max Weber. E, no fundo, quem dá legalidade, em última análise, de uma democracia é só a Corte Constitucional. No caso brasileiro, com 11 ministros, sendo 8 escolhidos pelos presidentes Dilma e Lula. A gente pode discordar da decisão aqui e acolá deles. Alguns acham que certos ministros são extravagantes do lado mais para cá e outros acham que outros ministros extravagantes do lado mais para lá. Vamos dizer a verdade. Mas não acho que é isso. Eu acho que é um problema não é um problema, portanto, não acho que é um golpe, mas é um processo em que a legitimidade que vai ser dada ao Temer é muito menor do que a legitimidade que foi dada ao Itamar. Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar, porque o Temer vai ter que ter uma tarefa de construir legitimidade muito maior, junto com gente que também não tem tanta legitimidade do ponto de vista da lisura pública da sua atuação nos últimos anos, vamos dizer assim. Então, acho que é isso que a gente tem que problematizar, não no sentido... Porque levar até o fim a ideia do golpe teria que ter um contragolpe, isso que eu acho que é mais complicado. Mas acreditar que esse processo simplesmente é a vitória das instituições, que foi tranquilo, não, eu acho que a comparação com o Collor é muito boa no sentido... Nós vamos ter ganhos e muitos custos com esse processo de impeachment. Ganho porque governo já não havia mais. Eu acho que um pouco o impeachment é muito mais um impeachment por um processo, digamos, de
finalização de ciclo político do que por uma questão jurídica. E a lei até permite isso, essa lei é uma lei louca nesse sentido. Mas haverá ainda muitos custos para a sociedade para reconstruir isso, não vai ser fácil. E nós temos que assumir a tarefa que vamos ter que reconstruir isso, não tem outro jeito. Joel, quer comentar para a gente terminar esse bloco? Eu acho que o real golpe seria querer solapar o nosso judiciário e o processo que está correndo. Esse seria o real golpe. E quando movimentos a mando do PT tentam criar confusão e parar o trânsito, queimar pneu e dar toque de recolher numa cidade como São Paulo, eu acho que isso sim é algo que chama atenção como algo perigoso e antidemocrático, sim. Eu acho que, é claro, existem controvérsias no meio jurídico, 1 milhão delas, a condução de Eduardo Cunha, tudo, pontos perfeitamente legítimos, mas justamente, como qualquer questão jurídica que levanta mais as paixões dos dois lados e tem uma defesa política dos dois lados, sempre levantará esse tipo de controvérsia. Acho que isso é normal, o impeachment não fere a ordem legal e a ordem institucional do Brasil.